Então, conforme nós iniciamos ontem, né, uma introdução, nós vamos dar prosseguimento hoje, né, na nossa aula a respeito do estudo, né, do apanhado geral de controladores lógicos programáveis. Bem, voltando, né, àquilo que já nos embasamos em outras disciplinas e também na nossa conversa de ontem, nós precisamos compreender, né, a forma elementar que seria o motivo, né, desse estudo de controladores. Bom, o que a gente sabe, né, sobre o conceito aí de comandos elétricos? A gente entende, né, que os dispositivos elétricos, que são aí aqueles, né, alencados a motores de potência, resistência, válvulas, né, solenoides, enfim, todas as máquinas, né, elétricas, elas precisam ter a projeção de ligar e de desligar, né, conforme a nossa necessidade. Então, com isso, a gente precisa, né, de dispositivos que lá no mundo da elétrica chamamos de dispositivos de manobra. Então, esses dispositivos de manobra, né, eles podem ser do tipo manual, conforme nós vamos ver, né, em seguida, como chaves de potência, né, automáticos também, né, contatores, relés, eletroválvulas, né, e outros tantos elementos de rede, né, que nos possibilitem fazer o acionamento, né, e o desligamento, a abertura, né, do circuito quando a gente assim tensiona, né, por motivos programados ou então por causa, né, de alguma sobrecorrente, sobrecarga, enfim, que possa né, causar algum dano tanto ao usuário, né, quanto ao equipamento. Então, isso é uma boa introdução para a gente ficar aí alencado, né, no nosso conhecimento. Que estamos fazendo esse estudo, né, porque não basta entendermos do que se trata. A gente tem que entender que energizar um equipamento elétrico e fazer o retorno disso, ou, por exemplo, né, o que eu quero dizer, a desenergização disso, existe um procedimento do qual a gente, né, precisa estar aí com um circuito com aporte para isso, para que seja algo aí em harmonia, né, que não nos dê nenhum bloqueio daqueles que a gente não precisa. Bom, a gente verifica também dentro desses conceitos que muitas vezes não é possível, não tem suficiente, né? Não é suficiente o controle por meio de acionamentos aí de bobinas contatoras, por exemplo. Vocês lá da indústria verificam, né, quadros de comandos, basicamente aí com contatores, que muitas vezes eles não são suficientes. Nós precisamos usar a lógica que a gente chama. E para isso, né, que nós vamos fazer a verificação e esses apanhados, né, que nós estamos aqui conceituando, digamos assim. Então, isso tudo porque os comandos, né, os controladores lógicos programáveis, né, que são conhecidos lá como CLPs, né, eles têm a finalidade de manobra, conforme, né, eu já falei há pouquinho, são considerados dispositivos de manobra justamente porque eles podem não só estancar, né, a nossa corrente dentro do circuito, como eles podem fazer com que ela tenha um outro percurso que nos favoreça nesse momento para uma manutenção, né? Enfim. Então, a gente vê que eles têm a finalidade, né, de fazer essa manobra desses elementos elétricos, né, que seriam aí motores de potência, né? Tanto motores de indução, motores aí de corrente contínua, motores síncronos, servomotores, motores de passo. Quem já ouviu falar a respeito aí desses elementos de máquinas? Vamos lá, vamos participar. Por exemplo, o que é um motor de indução? Quem lembra?
Não vale pesquisar aí no computador. E aí? Qual é o princípio de um motor de indução? É o que não tem bobina, Viviane. A bobina dele, no caso, não tem fio. A bobina interna, menorzinha, aquela, que eu esqueci o nome. Tá. Os motores, né, de indução, não é que eles não tenham fio, eles têm um bobinado. Mas qual é o Não, princípio da na indução? parte que gira dentro dele. Ah, tá. Bom, mas qual é o princípio da indução lá para o universo, né, da eletricidade? Qual é o princípio? Quem lembra? Vamos lá, Nicolas. Tu chegou quase lá. Bom, pegando uma máquina elementar, nós sabemos que o princípio da indução ele vai ocorrer da seguinte maneira. Nós vamos ter um bobinado, e quando eu falo um bobinado, né, o princípio de uma solenoide, por que não o princípio de uma espira? Espira nos traz consequência resistiva, né? Vamos fazer um exemplo prático lá do nosso cotidiano. Temos uma extensão, por exemplo. Uma extensão enrolada causa resistência, né? Aquecimento. Quem é que já verificou aí na sua residência? Para os eletricistas, né? Para nós lá eletrotécnicos, isso nada mais é do que o efeito Joule. Por quê? Porque fio enrolado, ele nos dá uma carga resistiva. Agora, se nós tivermos fio, né, no princípio da solenoide, ele tem uma capacidade de ter uma condução e promover nessa condução não o efeito Joule, que é o superaquecimento, e sim um efeito, né, de campo magnético, que é o caso, né, dos motores, dos transformadores, por exemplo. Os transformadores, lá aqueles que a gente tem na nossa residência, né? Temos um lado do transformador, normalmente, né, indicado ali uma tensão 127 volts. Ele tem no outro lado um levante que nos permite termos lá uma tensão de 220 volts. O que significa isso na prática? Significa na prática que aquela máquina elétrica, né, ali pode ser bem pequena, com capacidade de potências pequenas, ela tem um núcleo, um lado, um campo de solenoide, no outro lado, outro. O que vai acontecer? No primeiro, vamos supor, né, 127 volts, é ligado uma fonte. Ligamos lá na tomada da nossa residência. Percorre corrente elétrica nessa solenoide. No momento que é percorrida essa corrente produz campo magnético. E este campo magnético proporciona que ocorra circulação de corrente lá do outro lado do transformador. Nesse exemplo, né, que eu estou dando, 220 volts. Qual é a diferença? A diferença é que essa é uma máquina formada, né, basicamente com o princípio da indução. Significa, na prática, que máquinas constituídas com esse princípio, elas recebem uma fonte geradora direta, percorre uma corrente e a outra fonte geradora de corrente é através deste campo magnético. Isso nos permite nós termos aí transformadores de levante ou de rebaixo de tensão, permite nós termos, né, outras máquinas, como, por exemplo, motores, né, funcionando de maneira, né, por indução aí de corrente. Bom, falei também de motores de corrente contínua e de motores síncronos. Bom, todos aqui, eu não sei se estudaram, né, mais aprofundadamente em algum momento eletricidade, nós temos dois modos de termos aí fonte, né, e corrente elétrica. Um dos modos é de modo alternado e o outro de modo contínuo.
Qual o exemplo que eu podia dar para uma corrente alternada e para uma corrente contínua? Quem me ajuda? Posso dizer que o controle remoto da nossa TV, que leva 2 pilhas, né? Se vocês forem analisar ali, ligadas em série, né, que a gente chama, que formam uma bateria. Funciona em corrente contínua? Não, acho. Não. Quem concorda com o Rafa e quem discorda? Cristiano, está desligado o teu microfone, se você falou. Não, tô só falando com a minha filha aqui. Ah, desculpa, pensei que era aqui. Rafa, tu ia falar? Gente, o princípio da pilha é um princípio, né, que nós temos ali muita tranquilidade de dizer que é um funcionamento de corrente contínua. Corrente alternada, aquela que nós temos aí na tomada da nossa residência, no interruptor elétrico da nossa residência. Cabe a pergunta, Viviane, qual é a diferença básica? A diferença vai estar lá nos gráficos, lá onde os eletrotécnicos, né, fazem um estudo do comportamento. O que acontece na prática? Vocês, quando compram um equipamento, vocês vão lá na loja, né? E lá, esse equipamento ele é fornecido em 2 tipos de tensões. Vão perguntar para vocês se querem 127 ou 220 volts. As nossas redes aqui, né, no nosso país e em outros, né, elas funcionam em corrente alternada. Apesar de que, né, nós vamos pincelar aqui, mas vamos ficar sabendo que nós temos, sim, produção de alta tensão em corrente contínua. Porém, por uma questão de custos, né? E de entrega e das nossas máquinas serem com princípio indutivo, elas comportam-se melhor em corrente alternada. Por quê? Porque a corrente alternada nós temos lá picos, né? Fizemos um solenoide, que a gente chama. Então, isso nos possibilita que a gente tenha o que chamamos de frequência. Se formos lá no Chuí, bem pertinho aqui de nós, temos a diferença, né, dos equipamentos. Lá a frequência é 50 Hz, aqui 60. O que significa na prática? Significa que o pulso, né, de tensão e corrente acontece em 1, né, minuto, 60 vezes ou 50 vezes. Essa é a diferença entre contínuo e alternado. Se fôssemos ver num gráfico, tudo em corrente contínua é uma linha, né, paralela aí ao nosso gráfico, né, de ordenadas e abscissas. Em corrente alternada, ela funciona em solenoide, né? Ora está na parte acima, né, do eixo, ora abaixo. Isso é uma lembrança, gente, tá? Para a gente não entender por que estamos falando ora de máquinas de indução, contínua e síncrona. O que significa ser uma máquina síncrona? Significa, né, que ela funciona nesse compasso, né, correto aí das frequências, né, que a gente está estipulando aí dentro da nossa rede. Então, ele é um fluxo nessas máquinas, né, síncronas senoidais, né, e ela é induzida lá na bobina do estator. Então, significa que ela é chamado, né, ela está sincronizada com a frequência da nossa rede. Essa é a diferença, né, desse comentário que eu fiz a respeito aí dos motores. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu quero falar de controladores,
se eu quero falar de dispositivos de manobra que vão ser possíveis, né, fazer aí o nosso controle, por assim dizer, desses tipos variados de máquina, né, eu preciso entender o funcionamento delas e quais os elementos que eu vou ter para que eu possa, né, usar dentro desses diagramas. Por que isso? Ontem eu ainda cheguei a comentar em inversor de frequência. Por que eu vou usar um inversor de frequência? Quando nós formos estudar basicamente os comandos, né, esses dispositivos, vamos ver que ele faz, né, uma inversão do que é contínuo para alternado. Se estamos falando de uma máquina contínua, né, não vamos precisar em algo ligado, né, não precisaríamos. Então, para que nós entendamos aí a lógica. Bom, dentro disso, o que é importante a gente ainda lembrar? O que é um diagrama de força e o que é um diagrama de comando? Quem sabe aí me dá uma diferença do que se trata um e outro? E aí? Bom, um diagrama de força, quando trata-se de força na nossa linguagem, né, lá da eletrotécnica, estamos supondo uma máquina, né, ligada diretamente aí na alimentação, né, na fonte geradora da energia. Isso é um diagrama de força. Todo aquele esquema, né, que está lá na rede, ligado diretamente. E o de comando? É toda a representatividade lógica, né, desses dispositivos aí, todos os elementos que nós vamos ter dentro do nosso esquema. Bom, com isso, nós conseguimos começar a entender o estudo, né, com essas lembranças aí, dos nossos elementos, né, de proteção. Quem é que está dando de enxergar bem aí? Sim, né? Então, tá aqui. Vamos começar a falar. Então, coloquei aqui uma lembrança, né, do que seria um motor elétrico. Falei das diferenças, né, que nós podemos aí ter dos nossos motores, né? E aqui a gente consegue fazer aí a verificação do que é essas máquinas. Bom, motor elétrico é um dispositivo que vai transformar a energia elétrica em mecânica. Por que a energia é elétrica transformada em mecânica? Qual é o princípio disso para vocês aí que são técnicos em mecânica? Qual é a lógica disso? Por que está certo esse conceito? A mecânica é o estudo do quê, gente? Física lá. Posso dizer que eu estudo movimento? Posso, né? Sim ou não? Eu ligo esse elemento na minha rede, na minha fonte geradora. No entanto, que é assim que eu estou dizendo, né, nas outras duas observações de o que é um motor elétrico, que eles podem ser acionados tanto de forma contínua quanto alternada. E no momento que eu faço isso, eu tenho a transformação daquela energia que passou elétrica nos nossos bobinados, né, dessa máquina, transformada em movimento. No caso de um motor elétrico, né, por exemplo, um motor industrial, pela rotação aí do estator. É um princípio. No aparelho lá liquidificador da cozinha da nossa casa, pelo movimento de rotação ali dentro do copo que vai fazer a trituração
do alimento que foi posto ali. É uma transformação de movimento, né, mecânico. Então, o motor elétrico, né, ele tem essa função de transformação de um tipo de energia em outra. Bem, o custo, né, de motor aí de corrente alternada é mais, ele tem uma diferença, né, e por isso que ele é mais amplamente aí utilizado. Por que estou dizendo isso? Porque agora, quando vocês forem fazer um estudo mais apanhado dos dispositivos de proteção, vamos verificar que são muito mais acoplamentos que a gente precisa para proteger um circuito em corrente contínua, em função, né, da nossa rede funcionar de modo alternado, ter uma frequência. Então, isso, né, traz aí também essa característica. Bom, eles têm aplicações específicas, não é nenhuma novidade para nenhum de nós, né? Ele tem que ter um controle aí preciso de velocidade e alguns tipos de motores elétricos, né? Eles vão ser subclassificados, né? Então, a gente precisa compreender qual é a função que vamos estar usando essa máquina para conseguir, né, fazer um apanhado de qual tipo que vai se comportar melhor dentro aí do nosso circuito. E, por consequência, a proteção, né, desse circuito, que seria lá os nossos controladores lógicos. Bem, o que mais a gente precisa saber? Que, quando se trata de motores universal, nós temos aí a possibilidade de usá-lo tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, né? Daí nós vamos ter essa denominação de máquina universal. Nós temos aí utilização, né, em pequenos eletrodomésticos, como furadeiras, aspiradores, né, liquidificadores, até motores aí deixarem, né, de cumprir essa função e temos que fazer a subclassificação, conforme eu estava falando para você. Para baixas velocidades, né, nós vamos ter grande torque e em altas, né, sua aplicação é para pequenas cargas. O que eu estou querendo dizer aqui? Por que a gente consegue fazer essa afirmação? Bom, primeiro, vamos voltar aqui, né? Eu falei que nós íamos lembrar cada aplicação pertinente. O que é torque? Aí no mundo da mecânica. O que é torque? É a força? Força? Potência? Não? Quase. Mas vamos falar então na física. Quando eu consigo ter torque? O Gabriel está certo. Vamos raciocinar que ele não está errado. Lá no mundo da elétrica, falamos de torque, a gente sempre se remete, né, à potência do motor. Concordo com ele. Para vocês da mecânica, quando se fala de torque, fala-se em rotação, movimento, né, principalmente lá, acho que na parte aí do estudo de moldagem, né, usinagem, falamos de torque, rapidamente a gente compreende a força que o Gabriel citou por um deslocamento. Isso é torque. Lá no meu mundo, né, na construção civil, é um momento que a gente chama, momento fletor, ou seja, quando um corpo tende ao giro. Isso é torque. Mas, em qualquer caso, não importa o enfoque que nós estamos dando para essa propriedade física, a gente compreende que temos que ter um espaço, né, de deslocamento e uma força impulsionando esse giro. Bom, com isso, fica mais compreensível para a gente analisar por que com baixas velocidades a gente possui um grande torque e em altas nós vamos ter aí pequenos. Aqui está comparando, né, ao giro. Quanto maior a força,
e o deslocamento, maior o torque, por exemplo. Aonde nós podemos também constatar essa veracidade a respeito desse tipo de máquina elétrica, fazendo menção ao torque? O princípio da alavanca. Lembram lá? Quando estudaram aí resistência e outros elementos no curso? Se eu preciso trocar o pneu do automóvel, quanto maior a chave que eu tiver lá para desaparafusar, mais força ou menor força aplicada? E aí? Menos força, né? Em que situação? Quanto maior a alavanca ou quanto menor a alavanca? Maior a alavanca. Perfeito. Ninguém quer uma chave desse tamanho, no entanto que normalmente, né, quando acontece, a gente acopla, né, outra alavanca nisso para diminuir o efeito, né, de força aplicada que nós estamos ali proporcionando. Então, gente, notem, isso vem de situações do nosso cotidiano simples, mas que também explicam, né, aí os nossos motores, né, e as nossas máquinas elétricas. Travou? Bom, voltou. Para mim, deu uma pequena travadinha, não sei para vocês. O que mais a gente precisa ver, né? Que esses tipos de motores aí de corrente contínua, ele é aplicado somente, né, onde é necessário o controle preciso, né, de velocidade. Então, são motores aí com uma dimensão considerável, né? E custo elevado, conforme já falamos. Numa analogia com os de corrente alternada, são motores, né, mais amplamente utilizados, porque eles podem ser mono, ou falei que existem, vamos admitir um aqui, falei que existe dois tipos de motores, o mono e o trifásico. E aí? Quais as diferenças que nós podemos ter para eles? O que é algo monofásico, uma rede monofásica, por exemplo? Que tem uma fase e E depois nós também verificamos estas rebaixadas. Bom, por que estou dizendo isso? Porque lá na indústria nós temos aí tensões significativas, que por serem tensões significativas, comportam-se, né? Ou mesmo circuitos, né, que compõem isso, vão verificar, né, como clínicas, o complexo, né, comercial, industrial, normalmente são entregues aí em três fases. E isso, né, também subclassifica, digamos, os nossos motores. Por quê? Porque eles, quando se tratam de motores monofásicos, uma fase, né, eles vão ter potências, né, aí de normalmente até 2 CVs, podem ser construídos, né, com 2, 4 ou 6 terminais de ligação, e motores, né, com 2 terminais vão funcionar apenas nas tensões 110 e 220, e com um sentido de rotação. Estou esperando uma pergunta. Vamos ver quem faz. Quando eu falei nos 2, 4 ou 6 terminais de ligação desses motores. E aí? O que cabe a gente ponderar? Bom, quando eu falo para vocês em motores, né, com 2, 4 ou 6 terminais, vamos avaliar aqui.
Eu estou dizendo, né, que motores, por exemplo, com 4 terminais, eles vão ter aí 2 tensões de trabalho, né, sem inversão, sabendo, né, que nós vamos ter motores com 4 terminais e uma tensão de trabalho que permite inversão no sentido de rotação. O que significa isso? O que é essa tensão de trabalho que nós estamos falando? E como que eu estou admitindo, né, mais de 2 terminais se eu estou dizendo que é um motor mono, que em tese teria que ter, conforme o Cristiano explanou ali, fase e neutro. Por que é importante a gente frisar isso? Sabemos, né, que os nossos motores, se vocês observarem lá na indústria, deixa eu voltar aqui para a tela, eles têm lá vários fios, né? Sim ou não? É só 2 que saem do motor? Só, Nicolas? Não, sai mais. Não. Sai mais. Nós temos mais. Porém, se vamos tratar, que eu acho que eu entendi o que ele quis dizer ali, se vamos tratar de um motor mono, nós vamos ter aí, claro, obviamente ligados numa rede com essa peculiaridade. Vamos ter motores trifásicos, já vamos falar deles, até com 12 terminais. Gente, por que estamos falando disso? Já sentiram que vamos chegar nas ligações, aquelas que vocês veem o eletricista, quando vocês vão lá fazer o ajuste, né, de algum ponto de rede, né, de algum circuito dentro da indústria lá, chama-se o eletricista e ele marca os terminais. Muitas vezes feito lá ligações estrela, né, e triângulo, que eu cheguei a comentar ontem, que são as mais convencionais. Isso acontece devido à partida do motor, é necessário, e a possibilidade da gente atenuar aquela corrente ali de pico, né, na hora que a gente está fazendo o acionamento desse motor. Então, nós ainda, né, que falando de motores de monofásicos, né, que em tese vão ter ali as 2 tensões de trabalho, quando eu falo tensões de trabalho, aquela acoplada à rede, nós ainda assim podemos ter mais terminais que nós vamos possibilitar, né, então, de fazer ajustes e ligações deles, né, naqueles enrolamentos auxiliares, que a gente chama, né, para que, então, ele possa ser acionado. Bom, vamos ver, tem uma foto aqui de um motor mono, né? Aqui nós temos o exemplo, ó, de um motor monofásico. A carcaça do motor. Aqui o rotor, né? O que é aqui em cima? Capacitor? Um capacitor. O que é um capacitor? Ele que praticamente faz o motor arrancar. Perfeito. Qual é a característica de um capacitor? Há pouco eu falei da solenoide, né? Que é um indutor. Produção de campo. Um capacitor, ele, conforme o Nicolas disse, por que praticamente ele faz o motor arrancar? A característica de um capacitor, né, no entanto, que quem estuda lá os fundamentos da eletricidade, né, quando faz cálculos referente a capacitor, o primeiro deles é fazer a capacitância, ou seja, a capacidade que este elemento tem de absorver cargas, armazenar cargas. Então, por isso que o capacitor ele tem e consegue, né, essa função de auxiliar na partida do motor. Ele tem o recurso, né, para dar esse impulso e proporcionar, então, esse arranque. Bom, falando ainda, né, só fazendo um parênteses, né, para o capacitor, lá na indústria vocês também vão ver bancos de capacitores. O que é um banco de capacitor?
Quem lembra? Para que eu preciso de um banco de capacitor? Hein? Para ligar vários motores ao mesmo tempo? Quem falou? O Rafa? Ah, o Rafa. Gente, existe algo dentro das máquinas elétricas, tá? Chamada fator de potência. Não sei qual é o aprofundamento de cada um de vocês, né, dentro desse estudo, mas o que acontece na prática? É levado em conta sempre dentro de um circuito, seja ele elétrico e principalmente das máquinas elétricas, a eficácia das máquinas, o rendimento das máquinas. Ali naquela foto que eu mostrei de um motor, não tinha né, uma boa resolução para que a gente lesse. Nas placas dos motores, vem informações importantes, pertinentes às ligações que a gente vai precisar fazer, inclusive aos comandos, né, que a gente terá que assim ligá-los. Por que isso? Primeira coisa que a gente precisa saber, qual é a potência desse motor? Alguém comentou isso, foi o Gabriel, né? Focando ali, qual a capacidade desse motor? O torque, o que ele tem aí de força, né, para movimentar um determinado elemento do nosso circuito. Bom, isso quem determina é o CV. CV, né, ou HP, vem de uma linguagem, na tradução livre, né, cavalo-vapor. Ou seja, a quantos equivalem, né, para que a gente tenha aí de potência de máquina. Isso a gente usa aí qualquer máquina, né, para que a gente tenha essa identificação da força que aquele equipamento tem. O motor, conforme já falamos, ele tem uma característica indutiva. Lá no circuito, né, uma vez formado o circuito elétrico, a gente sabe que cargas resistivas, indutivas, né, vão dar perdas no nosso circuito. Vou citar um exemplo para ficar bem fácil. Lá no chuveiro elétrico da nossa residência, nós temos uma resistência. Essa resistência tem uma perda energética. Mas, nesse caso, a perda energética é o efeito Joule. Quanto mais enrolado tiver aquela fiação dentro do chuveiro elétrico, mais fria ou quente sai a água do banho. Mais quente, né? Existem aí pessoas que vão até naquela casa ali que tem lá no centro da cidade, né? Trocar a resistência do chuveiro quando é inverno. Por que isso acontece? Porque a perda energética proporcionada pelo efeito Joule produz o aquecimento da água. Essa perda na resistência do chuveiro é boa. No fio da extensão enrolada, é péssima a perda que há. Aquece o fio, o que não deixa ele bem isolado, o que pode lá dar algum processo aí de curto-circuito. Isso é um circuito puramente resistivo, que a gente chama. Circuitos como a nossa residência, que lá tem iluminação, uma mescla, vamos dizer, de iluminação fluorescente, incandescente, o motor da geladeira, né, do refrigerador, o aparelho de TV e várias outras cargas funcionando. Forno elétrico, ar-condicionado. O que eu estou dando de característica no meu circuito? O que é controlado lá? As perdas de energia, para que eu tenha o melhor rendimento possível, contabilizando essas perdas. Quem me dá essas perdas? As cargas indutivas. Motor
transformador, furadeira, enfim, isso me dá carga indutiva no meu circuito. Ou seja, quando eu falo de carga indutiva, eu falo de uma perda, né, gerada lá pelo campo elétrico que se forma ao entorno dessa máquina. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu preciso conhecer a característica do meu circuito para entender o comando que eu vou usar para controlar isso. Então, conforme eu falava, os bancos de capacitores na indústria, eles auxiliam na adequação do fator de potência. Ou seja, aquele rendimento que eu quero da máquina de 100%, eu nunca vou ter por causa das perdas. Mas eu posso ter 98%. Mas eu tenho que somar todo o meu circuito, tudo que eu tenho acoplado nele. E então eu corrijo o meu fator de potência para que então eu possa ter esse circuito operando, né, numa situação harmônica. Então lá vocês também vão ver, né, bancos de capacitores que vão ter essa função de correção. Por quê? Porque assim como ele está acoplado lá nos motores, ele necessita, né, fazer também função, uma vez que ele é um armazenador de cargas. Bom, as ligações que eu vou ter no meu motor monofásico tem essa característica aqui. O que é isso? E aí, Nicolas, você que me falou que nós tínhamos lá para o monofásico 2 fases, fase neutra. Tu já identificou elas aqui? Sim, o inferior esquerda da fase e o inferior direita do neutro. Perfeito. Bom, o que nós podemos verificar? Quantas pontas nós temos aqui neste motor monofásico? 6. 6. Eu disse que eu podia ter 2, 4 ou 6 fases. Coloquei uma figura aqui de 6 fases, para que nós identificamos que eu tenho que ficar com 2 fases principais, né? Aquelas que vão ser acopladas na minha fonte, que vão dar aí a partida do meu motor, né? Que vão captar a energia, né? Da fonte. E as fases auxiliares. O que significa isso? Significa que eu consigo fazer ligações, né? Interligar essas fases auxiliares, as pontas, aquela fiação que parece muita no motor, de modo a deixá-lo lá com 2 fases para ser acoplada à rede de distribuição. Todos entenderam isso quando olham a figura? Beleza, então. Ó, aqui eu tenho, desculpem que eu não fiz a menção, 110 volts. E aqui 220 volts. Existe mono 220 volts? Sim. Sim, existe. Ainda assim, eu tenho que ter a fase e o neutro, porque monofásico é identificado por uma fase. Porém, esta fase não vale 110, vale 220. Gente, muita tranquilidade, não vamos botar mistério onde não tem. 220, possível e existe, está mais que entendido que também pode ser monofásico. É só a equivalência do valor. Porém, o que muda, uma vez que nós estamos passando aí uma tensão maior por entre essas pontas, né, do motor? Muda a ligação. Todos concordam que muda a ligação? E aí?
Sim. Sim, né? Notem, aqui nós tínhamos uma interligação de 1, 5 e 3 e 2, 4 e 6, todas juntas. Nesta aqui, nós temos, né, isoladas duas fases para duas pontas, né, ímpares para a fase e uma ponta par para o neutro. No primeiro caso, nós tínhamos como fase todas as pontas ímpares e para o neutro todas as pares. Por que é importante frisar isso? Por quê? Porque eu falei há minutos atrás, vamos ver se eu acho, a respeito da inversão. Ó, eu falei das fases de trabalho, né, e da inversão. O que vai acontecer se eu trocar essas pontas? Para o mono, vamos, porque para o outro caso é igual. Para o mono. Vai girar no sentido oposto? Perfeito, matou a charada. Gira no sentido oposto. Eu queimo o motor nesse caso? Não. Se eu insistir, eu queimo o motor? Sim. No primeiro momento, nós vamos ver o quê? Que o motor ele não chega à plena carga. Porque, na prática, quem está acostumado a ver lá o acionamento de motores, ele tende ao giro e depois ele gira. Ele não atinge, né, a plenitude de pronto. E, nesse caso, né, o motor vai fazer aí um barulho característico, vai ter uma rotação num sentido oposto, né, que não é o favorável, pela inversão daquelas pontas. Então, lá, muitas vezes, né, o eletricista ele já está acostumado, às vezes também nem tem aporte, né, para fazer aí na hora do desligamento e o posterior ligamento, né, novamente aí das fases, ele não marcou, mas ele já sabe, né, que pelo ruído, pela característica, né, de não partida do motor como deveria, né, ele já vê que tem uma fase aí invertida. E aí ele só troca uma das pontas, né, e o motor já funciona aí plenamente. Porque notem, né, numa situação a gente tem todas as ímpares, né, para representar a fase, todas as pares para representar o neutro, que é justamente aí a tendência, né, do giro, e lá no 220, né, é um oposto que nós vamos ter aí numa mescla entre fase e neutro. Então, pergunta que eu faço: fácil ou difícil? E aí? Até agora, para mim, tá bom. Tá bom. Não tem nada, né, de dificultoso, se nós for analisar. É uma questão aí de atenção, né, de simbologia, que não é nada, né, que a gente não consiga aí decorar. Não, decorar é muito ruim a palavra. Gravar aí na nossa mente. Bom, e os motores trifásicos? Falamos do mono. E o tri? Quais são as características dele? E aí? Aonde eu vou utilizar o motor trifásico? Em máquinas industriais? Exato. Ele é largamente utilizado aí, né, no ambiente industrial. Ele vai ter uma utilização aconselhável, né, quando a gente necessitar de potências, né, acima de 2 kW.
Abaixo dessa potência, a gente vai justificar o uso, né, do motor monofásico. Por quê? Falei há pouco para vocês que motores monofásicos, eles operam normalmente até 2 CVs, né? Esses motores aqui, quando a gente vai lá para 2 kW. Bom, o que significa isso em números? Quilo é uma unidade que representa quanto? 10/3. Exato, né? Então, 2.000 watts é uma boa diferença. Menor que isso, não temos necessidade, né, do uso de motor trifásico. Por quê, gente? Porque não se justifica o custo, né, da implantação disso. Então, quando a gente trata aí de motores trifásicos, também é importante a gente verificar que eles são motores utilizados, né, normalmente de indução, né, com rotor aí gaiola de esquilo. Então, é um termo, né, que a gente sabe lá da eletrotécnica, né, aonde esses motores têm um bobinado, né, aí a funcionar também com várias, né, pontas ali que a gente chama, né, de bobinado tanto principal quanto auxiliar. Esses motores, eles são aí compostos, né, por núcleos de chapas, né, ferromagnéticas, isoladas entre si, né, e sobre as quais é colocadas aí chapas de alumínio, que são os condutores, né, dispostas de modo paralelo e unidas pelas extremidades, né, fechando um curto nos condutores. Pergunta: o que é um curto? Na nossa linguagem agora, não de mecânica, mas de eletrotécnica. O que vocês entendem por um curto? Só algo falho, desastroso no circuito? Pode falar, Dependendo do Nicolas. circuito, sim. Dependendo do circuito, sim. No motor é o encontro de duas polaridades. Exato. Então, lá na nossa residência, interruptor aberto, lâmpada desligada. Interruptor fechado, curto, lâmpada ligada, Ligado. acionada. Então, né, a palavra curto nem sempre, né, nos dá aí uma condicionante ruim dentro do circuito. Curto significa, né, que nós estamos aí ligando pontas, né, e por consequência, né, conduzindo corrente elétrica. No nosso caso aqui dos motores, né, e da constituição desse motor, né, gaiola de esquilo que a gente chama, é a questão toda, né, desses circuitos depois ter aí o seu bobinado, né, as suas extremidades se interligando. Por isso curto, né, umas com as outras. Pergunto: por que a gente tem esse núcleo composto por um material isolado ferromagnético e por que, né, essas chapas aí são colocadas depois, né, em materiais de alumínio? Para gerar o efeito bobina. Perfeito, para gerar o efeito do bobinado que a gente quer. Qual é o efeito que a gente quer? Vou, né, repetindo, campo. Motor funciona pelo princípio do campo elétrico. Ou seja, indução de corrente elétrica, geração de fluxo, né, de campo, e, por consequência, fluxo. Essas linhas de fluxo vão dar o giro, né, e vão transformar essa energia, né, elétrica numa energia mecânica, que é o que a gente quer, que vimos lá no início da nossa aula de hoje. Lá da tabela periódica, né, lá da química, vamos dizer assim, a gente entende que materiais, né, ferromagnéticos, né, e um isolamento vão proporcionar, né, esse efeito isolante, né, dessa condução nos locais que são necessários, né, que não tem a ação desse campo, e
O alumínio, né, se nós formos ver também lá na nossa tabela periódica, que é a referência, né, são materiais aí que são altamente condutores. Então, né, se nós estivéssemos estudando mais aprofundadamente a eletricidade, nós íamos pegar a tabela periódica, fazermos uma revisão lá, né, de química e verificarmos o quê? Todos os elementos, né, que são materiais, metais, por exemplo, altamente condutores. Os materiais que seriam lá os materiais isolantes, né? Ou seja, eles não proporcionam passagem de condução de corrente elétrica, de choque. E o semi. O que é isso lá no mundo da química, na prática? Materiais que doam e que recebem elétrons. Porque sabemos, né, que o átomo ele é aquele elemento, né, que é a menor partícula que a gente poderia ter, que tem órbitas circulantes aí de elétron. Cada material com a sua característica vai doar elétron com maior facilidade, vai receber elétron com maior facilidade ou vai ser flex. Tanto vai doar quanto vai receber. O que significa isso? Significa que ele vai se comportar do jeito que a gente quer. É ruim isso, ser flex? Não. Para nós aqui, ótimo. Por quê? Porque a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com esses elementos e, por consequência, com esses materiais, né? Aí, de acordo com aquilo que a gente necessita dentro, né, dos nossos circuitos e dos nossos comandos aí. Bom, o que mais a gente precisa saber aí do motor elétrico trifásico? Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Ó. Tá aqui. Tudo que nós conceituamos, né, tá lá no roteiro que eu vou entregar para vocês, que nós conceituamos aí como motor gaiola de esquilos. Rotor, desculpa, gaiola de esquilos. Está aqui. Ele é um material ferromagnético. Está os anéis condutores, né, isolados. Esses anéis estão aqui, né? A figura talvez não fique bem aí na imagem, mas está sendo representado aqui. Nós temos aí chapas, né, de cobre. E todos dispostos, né, de modo aí sobreposto. Aqui nós estamos vendo ele lateralmente. E aqui, né, ele no frontal aí, né? Quem lembra lá de desenho. Bom, temos aqui ele, né, com uma certa inclinação. Notem que sempre em máquinas, né, tanto máquinas elétricas ou outras, o designer nos diz muito a respeito do fluxo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, né, parece, mas por que, né, essa determinada inclinação? Tendência a giro, né, o torque. Como se comporta diante ao fluxo. E assim nós temos aí vários exemplos para citar, né, que a modelagem vai nos permitir melhor ação desse fluxo. Não é isso? Vocês aí melhor que eu entendem disso, né? É ou não é? É, né? Então, se vamos lá correr de kart, a gente quer um carro de que tipo? A gente quer um carro clean, né? Pequeno, comprido de preferência, que tenha, né, inclinações para que o vento passe e não seja, né, uma força aí de reação, não é isso? É um modo. Se vamos andar de helicóptero, quem estudou lá
comando hidráulico, né, que vocês estudam aqui nessa disciplina de mecânica, e estudaram lá as camadas da atmosfera, verificaram que um helicóptero, por exemplo, ele anda próximo, né? Ele anda na primeira camada. O que isso significa fisicamente? Significa, inclusive, a robustez do helicóptero. Aí explica também a hélice, né, a ser acima e não nos frontais, né, e lá na cauda como num avião. Por quê? Porque isso está correlacionado à densidade, né, e outros elementos aí, né, que nós temos na nossa camada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês fixem que as máquinas, né, elas são projetadas a fim do seu designer ser propício a fluxo. Citei o exemplo aí do helicóptero, do avião, né? Porque ar é fluxo. Fluxo de ar, quanto mais denso tiver o ar, o avião não pousa, não sai. Então, é uma analogia aí para a gente lembrar, né? E se referir, por exemplo, ao designer ali das fotos que a gente acabou de ver. Bom, o que mais é pertinente a gente entender? Que os motores, falamos que eles podem ser mono e podem ser trifásicos. Já entendemos, né? Brevemente, o que é ser um e o que é ser outro. Mas podemos ainda ter motor de corrente elétrica contínua e alternada. Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. O que significa um motor ser aí de corrente contínua, por exemplo? Que ele funciona como positivo e negativo, não fase neutro. Positivo. Não entendi o teu positivo e negativo. Porque, no caso, o positivo e negativo é o mesmo que é usado em baterias, que é uma corrente contínua. Ela não alterna que nem a corrente alternada. Ela não tem hertz. Isso, agora eu gostei. Ela não tem hertz. O que é hertz? Frequência. Frequência. Então, na corrente alternada, nós temos uma rede trabalhando, né, com um fluxo que, em determinados momentos, ele zera. Na fração milionésima do segundo, ele está lá no pico e está zero de novo, e está lá no pico de tensão de novo, tanto a tensão quanto a corrente. Isso significa a frequência. Conforme falávamos, isso acontece na prática com as nossas redes de transmissão, né, e de distribuição. Nós estamos praticamente envoltos, né, em uma situação aí onde a nossa tensão, né, a nossa corrente funciona de modo alternado. Então, um motor de corrente alternada significa, né, que ele vai estar funcionando, né, em acordo com esses acontecimentos aí citados pelo Nicolas. Ele vai estar submetido, né, a uma frequência. E, por consequência, né, as barras desse motor, por exemplo, né, desse rotor, elas são colocadas com uma certa inclinação, aquelas que vocês viram na foto. Por que isso? Pelo motivo que eu citei, né? Eu falei que, às vezes, a constituição da máquina tem a ver com o fluxo. Neste caso dos nossos motores, a gente consegue reduzir trepidação, reduzir ruído, né, gerados ali pelo campo magnético entre o rotor que gira, né, e o estator, que é aquela parte ali fixa. O estator, né, do motor também é constituído por um núcleo ferromagnético laminado e os enrolamentos colocados nas cavas. Bom, aí vem uma peculiaridade que, se não estou enganada, foi o Nicolas que comentou, né? Eu não lembro bem as tuas palavras, mas vou tentar reproduzir e talvez se tu lembrar, tu me diga.
Lá no início da aula, a gente falava, né, sobre a constituição dos motores e ficou como se uma parte dele não fosse bobinada. Foi isso que tu disse, Nicolas? Ou eu entendi mal? Isso, que seria o Isso, rotor. que seria o rotor. Gente, não significa que não é bobinado, significa que a modelagem, principalmente, né, quando estamos tratando aqui de motores trifásicos, nós temos ele, na sua maioria, né, em gaiola de esquilo. O que é gaiola de esquilo? Vou voltar na foto para mostrar para vocês. Opa! Com esta característica. Quem for mais minucioso aí na interpretação do desenho, quem já viu, por exemplo, o que a gente pode apontar de pronto aí, né, como característica? O gaiola de esquilo, vocês vejam, a gente tem essas ranhuras, né, que a gente já tinha falado, essas com inclinação aqui. Aqui vai entrar aquelas chapas do bobinado. E depois vão ser unidas, né, por aquele curto que a gente falou. O que eu quero dizer com isso? Se pegarmos lá um motor mono, o do liquidificador da nossa casa, do ventilador, não sei se alguém já teve curiosidade aí, já viu? Qual é a característica desse rotor? É assim? Quem lembra? Eu não tenho uma foto aqui, mas consigo remeter vocês ao assunto. Ele tem o bobinado em toda a volta. Vocês veem a fiação, né, exposta ali, sem a proteção que é uma característica aí dos motores trifásicos. Não sei se alguém já viu também lá na indústria alguém bobinar motor, nem sei se ainda bobina o motor dentro de fábrica aí, né? Acho que não. Por quê? Porque os motores, né, normalmente, quando são bobinados, os que têm essas aletas, né, essas ranhuras ali onde é colocadas essas chapinhas, é feito um procedimento, é cortado, né, um material isolante. Depois, eu esqueci o nome do material, depois posso verificar para vocês para dizer o nome certinho, e é feito o bobinado ali. E depois, o envernizamento. Nesse motor mono, que a gente tem aí mais facilmente, né, na nossa residência, a gente vê esse bobinamento, né, com características diferenciadas daquele da foto que a gente viu. Então, isso por quê? Porque estamos tratando aí com características de motor trifásico, por consequência, corrente, né, alternada ali girando, né? E esse estator também vai ter esse núcleo. Não quer dizer que não exista o bobinado. Ele existe, né, mas de uma maneira diferenciada que nem a gente viu. Ok? Eu tenho outra foto, vou mostrar aqui, deixa eu achar, para mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui nós temos um motor em corte. Alguns laboratórios, eu acho que até lá na escola tem, motores assim, né, que é para fonte de estudo mesmo, onde possibilita, né, que a gente ligue o motor, né, e veja o funcionamento dele, né, aqui em corte. Então, mostrando. Temos aqui o rotor. Quem é que consegue visualizar aí? Nós temos essas ranhuras, né? Verifiquem que ela tem uma leve inclinação. Leve inclinação. Quem se remeter lá ao diedro, né? Lá do curso de desenho, que a gente viu, é pouco grau. Quantos graus, mais ou menos? Vamos voltar no outro desenho. Se fôssemos considerar o nosso diedro, e por consequência as ordenadas e abscissas, vamos ver que essa ponta onde eu passo o cursor do mouse fosse, né, o eixo X, e aqui o eixo Y, temos pouca inclinação, se for analisar.
pouco grau. Não chega nem a 45 graus. Se eu pudesse traçar uma linha aqui, ó, bem nessa pontinha aqui, ó. 90 aqui, né? Pouco grau. Mas com muita eficácia, né? Para o deslocamento aí do meu fluxo, que é importantíssimo, né? Para que a gente tenha esse giro. O que a gente vê aqui também? As pontas, né, do motor. Temos aqui, não sei se vocês conseguem ver com mais precisão aí, né? Uma aleta, né? Uma hélice, desculpem. Aqui tem essa parte, né? Que ela parece uma telinha, né? Para que serve isso? Proteção, né? Proteção, resfriamento, né, do motor. Achei que era a tela. Hã? A tela, Então, sim, só na sim, tela. desculpa. Sim, proteção. Ninguém vai colocar a mão ali, né? A tela, sim. Mas aquela hélice, né, tá ali, ela gira, né, junto com esse rotor, dando ali um resfriamento natural, digamos assim, né, no nosso motor. Motorzinhos aí, né, que normalmente a gente tem em casa para rebaixamento de lençol, aquelas bombas submersas, né? Às vezes tranca, né? Não raro as pessoas vão ali com uma chavezinha, né, e ajudam a partida, né, do motor. Gente, tá certo isso? Não, né? Errado. Inseguro fazer isso, porque funciona, funciona, dá certo, né, para a gente dar a partida lá. Mas não é uma coisa que se deva fazer, né? Por quê? Voltando ali na foto, vocês verificam que todos os motores, inclusive aqueles de meio CV, que quem mora aí em casa, às vezes tem, né? Que, como eu falei, de bombinha de poço artesiano, todos, gente, desde o menor até o maior, eles têm aqui fixação, ó. Por que isso? Pra não trepidar. Não trepidar, não se mover. Trepidação pode promover movimento, né? E também para a função, né? Quando a gente fixa o motor, a gente também está garantindo, né, uma proteção de fuga na carcaça do motor. Onde é que a gente vê isso, né? A gente precisa fazer todas as ligações de um motor. Não estou falando do motor de modo genérico, né? De toda a máquina, de modo que a gente tenha a proteção, que é os nossos controladores, que a gente vai ver, estamos já iniciando a ver, né? Mas a gente tem que ter também a proteção aí do usuário, minha, de vocês. Então, lá na indústria, todos os elementos elétricos pertinentes à proteção, à corrente de partida dos motores. E também o isolamento, né, a fuga da carcaça do motor. Na nossa residência, fazendo um gancho, a mesma coisa. Para que tem a tomada de 3 pinos em todas as máquinas agora? Aterramento. Aterramento. Opa, aterramento, mas para aí, eu não tenho aterramento lá no meu poste? Não. Tem ou não tem? Tem. Qual é a Tem diferença? que ter. Qual é a diferença? Por que aquele aterramento lá não é 100%? Aquele é o aterramento do meu sistema. Mas eu tenho que aterrar o meu equipamento.
Onde? Lá na tomada. Geladeira, refrigerador. Existe um motor lá atrás, bem ao fundo da geladeira. Princípio lá que vocês devem ter visto em comandos, né? Precisamos produzir gelo, então a gente tem aí um princípio de pressurização, é um tipo, né, de compressor. E lá todo mundo vem, né, vê que tem dois fiozinhos, um fiozinho verde, que ninguém quase nunca liga em lugar nenhum. Podemos até fazer uma aposta, né, e ganhar, de ir na casa de todo mundo e tá lá o fio enrolado. Aterramento da carcaça da geladeira, do motor. Então, né, vamos combinar que nós somos aqui técnicos em mecânica, mas essas coisas a gente pode já levar um conceito melhor aí para o nosso trabalho, de verificar, né, essas coisas na hora lá da manutenção, se está tudo certo para que a gente possa. Por quê? Porque existe um monte de elementos de rede para proteção, mas a gente tem fugas, e que vão dar aonde? Nesses elementos. Então, às vezes a gente vê, né, choques e se pergunta, né, mas como se estava desligado, né, mas porque ficou, absorveu alguma carga ali e não foi, né, transmitido. Então, notem que as fotos já nos dão uma indicação, né, o designer dos equipamentos já nos mostram como que a gente tem que afixar e, por consequência, né, vai dar tudo certo ali com ele. Bem, prosseguindo, o que mais a gente precisa entender a respeito dos nossos motores? E aí? Eu aceito conselhos, ajuda, como vocês preferirem, para participarem aqui da aula. Dentro do conceito de motores aí trifásicos, lá no início da aula, né? Se vocês lembrarem, eu falei que nós tínhamos motor de indução, motor de corrente alternada, motor síncrono. Por consequência, se eu tenho motor síncrono, eu vou ter, obviamente, o assíncrono. Ou seja, quando eu falava de um motor síncrono, eu dizia que ele estava em consonância, em harmonia com a minha frequência de rede. Porém, motores assíncronos de corrente alternada são os mais utilizados. Por quê? Porque têm construção simples, são resistentes e de baixo custo. Por que eu estou frisando isso? Porque nós temos que falar daqui a um dia em controladores, ou seja, em proteção das nossas máquinas. Na hora do funcionamento, não, na hora da partida das nossas máquinas. É a maior proteção que a gente tem que ter no nosso circuito. Então, a gente verifica que esses motores são assíncronos por uma questão de custo-benefício na hora da compra, vão necessitar, obviamente, de maiores dispositivos de comando, de manobra, por uma questão de proteção. Então, frisando, assíncronos, eles não vão estar em consonância, né, em concordância aí com a nossa frequência habitual. Por isso, né, que a gente vai ter que ter aí um maior cuidado, digamos assim, na ligação deles. Os rotores, né, desses tipos de motor, eles vão ser, né, autossuficientes, que não vão necessitar aí de ligações externas. Esse motor também é conhecido como motor de indução, ou seja, falamos lá no início da aula, né, que é uma característica, é um tipo de classificação que a gente vai ter, porque essas correntes alternadas, elas são induzidas no circuito do rotor,
pelo campo magnético, né, rotativos do estator, que é o campo girante. Então, esses motores assíncronos, né, eles vão funcionar basicamente com o princípio da indução. E, por consequência, mais barato, porque é fácil, né, criar campo elétrico quando nós temos aí o jogo, né, da geração de corrente feita, né, por indução, por bobinagem. Nesse estator, né, vão estar lá enroladas 3 bobinas. E essas bobinas, a gente diz que estão defasadas de quantos graus? Quem é que se arrisca? 120. Tá começando a ficar complicadinho, né? Ó, alguns acenaram que sim, outros que não. 120 graus. Gente, isso é uma característica, né, de redes de ligações feitas com modelagem indutiva. Por que isso? Então, vou abrir aqui um parêntese, né, rápido. O que acontece, né, quando a gente está falando aí de uma modelagem trifásica indutiva? Bom, já sabemos, já está mais do que entendido por nós que a indução é bobinagem, é um indutor, é uma solenoide, né, como vocês conseguirem aí admitir. Ou seja, um enrolamento, né, uma fiação, que na circulação da corrente ordenada, ela vai produzir um campo magnético. Bom, o que acontece? Como estamos falando de circuito trifásico, nós não temos como ter essas 3 fases na mesma hierarquia. Nós temos essas 3 fases na mesma intensidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando recebemos lá, quando passa na frente da nossa residência, uma rede lá trifásica, aí já na média tensão, falando, né? A gente vê. Nós temos ali a mesma capacidade de condução de tensão, né? De corrente elétrica, enfim, de geração. Mas não na mesma hierarquia. Elas ficam defasadas uma da outra. Significa que vai estar a tensão, né, corrente, atrasadas ou adiantadas uma em relação à outra. Eu vou ver, porque eu tenho uma foto aqui, penso eu que eu botei, que eu vou amanhã retomar neste ponto aqui com vocês para ficar bem entendido. Quem lembra e quem gosta lá, diagrama fasorial. O que a gente vê aqui? Primeiro, não é para decorar isso. Não precisa. Amanhã nós vamos retomar de novo esse assunto. Mas, Vai ver. Eu te o pedi que pra depois tu acontece? vai fazer Nós janta, temos né? aqui 3 fases, né? Aqui representada pelo U, 1, 2 e 3. Nós temos a defasagem de 120 graus e temos um ciclo de 360. O que significa 360? A volta inteira no diedro, né? É isso ou não é isso? Lá de desenho técnico. É isso, não é isso? Sim. Bom, o que representa aqui? Que nesse ponto, no estágio 1, nós temos aqui o tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos com a mesma proporcionalidade. Algumas fases, alguma fase, né, de rede vai estar adiantada com relação a esse tempo, representado aqui, ó, na primeira. Outra poderá estar atrasada com relação ao tempo 1. E outra mais atrasada ainda, com relação ao tempo 1. Analisando no primeiro momento, na primeira fração de tempo. O que significa isso na prática? Significa que se nós formos fazer um diagrama desse ponto 1, nós temos aqui a primeira opção.
a defasagem, 120 graus. Como é que eu sei isso? Dentro desse ciclo? Porque está aqui, ó. Se fosse aqui bem ao meio, seria 90 graus, né? E nós vamos poder lá, os meninos da eletrotécnica, eles fazem um estudo de cada ponto desse ciclo, ó. E tem aí os diagramas. Vamos nos deter a fazer um estudo minucioso disso? Não. Mas a gente necessita entender como que é o campo girante, como acontece, né, esse torque dentro do nosso motor elétrico trifásico de modo assíncrono, quando eles não estão, né, juntos em uma mesma fase. E aí nós conseguimos, então, entrar nas nossas ligações estrela e triângulo, que nos possibilitam, né, fazer uma atenuação da corrente de partida aí desses motores. Beleza? A pedido do Wagner, amanhã vou fazer mais 10 minutos de aula, porque entraram 10 minutos atrasados, computei isso. Certo, né? Nós Mas quem terminamos... trabalha não dá, hein? Mas o Wagner, pelo menos, tem que entrar às 7. Porque imagina, né? Nós só estamos acabando agora, fazendo esse intervalo por pedido solicitado por ele. Tô certa, né? Olha, ele nem fala. Sumiu. Bom, mas ok, Wagner. Não, mas aí foi o Alex que induziu a gente. Alex. Como assim? Que Alex? Ah, o Alex, O tá. Alex? Ué, que Alex? Que Alex? Eu fiquei procurando o Alex na aula aqui agora. Não, foi o Alex que induziu a gente. Foi o Alex que induziu. Ficamos tanto tempo com ele que... Foi isso. Bom, vamos fazer aqui o apontamento da chamada. Então, vamos lá. O Robson, o último a falar. O Gabriel. O Wagner. Não, o Wagner tem que ser o último a eu chamar. É isso? Não, não é. Quem mais está aí? O Cristiano. O Rafael. O Nicolas. O Gabriel. E o Leno e o Clay. Acho que chamei todos, né? Robson, Gabriel, o Wagner, o Cristiano, o Rafael, o Nicolas, o Lennon e o Clay. Certo. Todos aqui.